minhas lindezas climáticas, meu nome é Amanda Costa e começa agora o Tem Clima Pra Isso? O nosso programa sobre crise climática aqui na TVT. É cada vez mais importante que cada um de nós se sinta parte do problema climático e ambiental. É fundamental que o Brasil, enquanto sociedade, encare a Amazônia como uma questão nacional e não somente regional. Um dos maiores desafios desta e das próximas gerações é lidar com a crise ambiental e todos os seus impactos. Entender a importância dos povos originários para a manutenção desses biomas é um ponto-chave. Encontrar maneiras de se conectar com essas comunidades e buscar uma interação justa e não colonial é fundamento para mudanças profundas e a proteção das nossas florestas. Ações como a da ONG Amazônice pode ser um dos caminhos para que a população de centros urbanos consiga se integrar com qualidade na luta pela defesa do meio ambiente brasileiro. A troca de saberes entre diversas etnias e comunidades abre novos caminhos, traz novas perspectivas para um avanço coletivo e um novo caminho para a preservação das nossas riquezas naturais. Hoje temos o prazer de conversar com Guilherme Cesaro. Ele é pedagogo, advogado e participa da ONG Amazônice, que atua junto com os povos da região amazônica. A ONG promove rodas de conversa com a população local, estabelece laços, atua junto com o setor público, faz imersões de vivência junto com os povos nativos da região. Também constrói acesso a serviços de saúde para os moradores dessas comunidades amazônicas. Oferecem atendimentos especializados como ginecologia, pediatria, fisioterapia, enfermagem, odontologia, entre outros. Oi, Guilherme, seja muito bem-vindo. Obrigado, Amanda. Obrigado pelo espaço aqui de fala. Agradeço muito. É uma honra, um presente estar aqui com você. Boa! E você vem com a gente que hoje o programa está incrível. Agora vamos ver a apresentação do Guilherme. Meu nome é Guilherme Cesaro, tenho 36 anos, sou da terceira geração de uma família que viveu e que vive de educação, né? Sou neto de uma professora baiana da cidade de Barreiras, na Bahia. Minha mãe é psicopedagoga. Eu, aos 18 anos, fugindo um pouco mais dessa minha essência, né, mais sensitiva, acabei cursando faculdade de Direito para acreditar na época que era o meu perfil. Formei, sou advogado há 14 anos. Nesse meio tempo, minha mãe, após mais de 35 anos de experiência na área de educação, concebeu e idealizou um espaço de acolhimento, de trabalhar a educação e o educando o aluno como um ser único. Curiosamente, o perfil do nosso público, desde o início, são jovens e adolescentes que possuem alguma questão emocional, de ordem psicológica, muitas vezes seríssimas, como depressão, crise de ansiedade, consumo exagerado de drogas, que dificultam até, impossibilitam que esses jovens acompanhem a escola regular no modelo atual. No início de 2021, minha mãe escolheu encerrar essa carreira profissional dela, né, enfim, se aposentar. E aí, a partir desse momento, eu também adotei uma nova profissão para mim, né, que é como pedagogo, como gestor de uma empresa de educação, dessa empresa de educação que a gente fundou juntos. E aí eu estou liderando essa empresa hoje em dia sozinho. Em paralelo a isso, eu tenho alguns projetos sociais, que trabalho também há 15 anos com projetos sociais, e me apaixonei aí por um projeto social da Amazônia, que é um projeto criado dentro da Base Colaborativa, uma ONG, um projeto maravilhoso, principalmente de conexão com a cultura, né, dos povos tradicionais, empaticamente, em termos de escuta ativa e de conexão realmente com comunidades ribeirinhas e povos tradicionais da Amazônia. Então, nós buscamos aproximar realidades, né, das grandes cidades ao público, né, que as pessoas que moram na Amazônia. A Amazônia não se limita a um espaço de floresta, tem muitas pessoas que moram lá e são pessoas especiais, são guardiões da floresta, a gente costuma dizer, e o nosso trabalho é criar essa proximidade, né, com essas pessoas, com as realidades daqui das pessoas das grandes cidades, estabelecer vínculos, conexões e, mais do que isso, procurar trazer um lado conceitual de valorização da cultura das populações ribeirinhas e povos tradicionais da Amazônia. A gente teve a oportunidade de fazer algumas vivências e alguns trabalhos em conjunto com a comunidade, com os agentes de saúde públicos locais também, de estabelecer essa troca e levar um pouco também de saúde para essas regiões. O projeto da Amazônia é um pouco disso, ele não é só um projeto, na verdade,
ele tem um olhar, né? Ele é um projeto totalmente contrário ao olhar colonizador. Nós, das grandes cidades aqui, a gente não tem o interesse de levar nada para a Amazônia ou de educar em nada as populações ribeirinhas, mas sim muito mais de aprender, de enriquecer a nossa cultura aqui, sobretudo ajudá-los nessa questão de valorização da própria cultura, que vem se perdendo aos poucos. A gente sente que aos poucos essa cultura mais ancestral, essa cultura mais de raiz, de essência do nosso país, ela vem se perdendo. Então, Guilherme, conta pra gente, a gente tem clima para impedir a crise climática? Clima, Amanda, a gente tem para tudo nessa vida. Como já diria um poeta contemporâneo nosso, André Gravatá, que eu gosto muito, ele diz o seguinte: tem de tudo nesse mundo e ainda sobra. Acho que para impedir a crise climática é muito importante que a gente nos reconheça. Nós mesmos somos a crise, nós mesmos somos o clima, nós mesmos somos a natureza. E agora eu queria escutar de você. Quando você esteve na Amazônia, o que foi que mais te marcou? Qual que foi a experiência que você falou, uau, que bom que eu tô aqui? Eu acho que a Amazônia, ela não tem tempo. Aqui nos grandes centros, onde a gente está inserido nesse contexto civilizatório, nós temos uma sensação de controle sobre a natureza, nós temos uma sensação de controle sobre o tempo, nós temos uma sensação de controle, inclusive sobre as pessoas, de quem vai e de quem fica na nossa vida, de quem entra e quem sai, quem bloqueia, quem não bloqueia, com quem você quer falar, com quem você não quer falar. Lá, a espécie é única. E todas as pessoas que estão em comunidade, que nos ensinam a viver em comunidade, são importantes e têm o seu talento e a sua importância umas para as outras. Eu acho que isso que me moveu, que me apaixonou, esses vínculos comunitários. O ensinar deles é estar em comunidade. Eu acredito muito que o mundo está esse caos, porque como você falou, a gente está em crise. O ser humano se desconectou de si, se desconectou do divino, se desconectou com a natureza e está vivendo esse caos. Mas a gente tem possibilidades para transformar toda essa realidade, todo esse cenário. E você está fazendo um trabalho incrível com a ONG Amazônia. Então conta pra gente, para os nossos telespectadores, com as nossas lindezas climáticas, como que é o trabalho, o que vocês desenvolvem e por que você decidiu dar espaço? O Amazônia-se é um projeto apaixonante, que nasceu na base colaborativa, uma ONG aqui de São Paulo, para levar escuta e apoio às comunidades ribeirinhas que a gente tem na nossa região amazônica, com um atuar multidisciplinar. São vários universos, então a gente chama isso de pluriversos, né? Estar conectado com essas pessoas. São mais de 30 milhões de pessoas que hoje vivem na região amazônica e estar ali para escutá-las de forma ativa e profunda é o grande objetivo do projeto, né? Despertar uma conscientização individual e, consequentemente, coletiva. Na minha visão, o Amazônia ele é um convite ao pertencimento do que nós somos mesmos. Nós somos natureza, nós somos Amazônia. Os nossos ancestrais estão aqui dentro, as nossas origens estão aqui dentro. Quem nasceu aqui nessa terra, nesse solo que é o Brasil, descende dessa floresta de exuberância e magnitude planetária, né? Então, muito quando a gente vai conversar, né, com as pessoas para elas entenderem o porquê do Amazônia-se, o porquê do sentir, é essa sensação de pertencimento, de que nós somos um todo e que não existe uma dualidade ou uma visão mecanicista da coisa de separar homem, natureza, homem. Tudo é um todo e a gente está aqui também para conversar um pouco sobre isso. Perfeito. E muitas vezes essa dicotomia que a gente vive, ela faz parte de uma visão eurocentrada, que fala esse é certo, esse é errado, esse pode, esse não pode, isso é bom, isso é mal. Gente, vamos pensar fora dessa dicotomia, como o Gui falou. Agora a gente vai fazer uma rápida parada. No próximo bloco, o Guilherme vai nos contar as experiências de estar conectado com os povos da floresta.
volta com Tem Clima Pra Isso? Lembrando que estamos também na internet. Fique ligado no YouTube da TVT e da Alma Preta para ter acesso ao conteúdo dos nossos programas. Hoje recebemos aqui no Tem Clima Pra Isso o pedagogo e advogado Guilherme Cesaro. Gui, na sua visão, qual é o resultado dessa imersão na floresta para pessoas que estão totalmente urbanas, vivendo há muitos anos nas metrópoles? Como elas recebem essa experiência? Muito passa por um sentimento de culturas regenerativas e vínculos, né, com os povos tradicionais, com a valorização da cultura desses povos tradicionais. Então nós sentamos em roda, conversamos com as comunidades, comemos junto com eles, né, a comida deles do dia a dia, estamos totalmente inseridos dentro do contexto da realidade local. Isso para a gente faz o total sentido e é o que nos move, o que nos impulsiona. Para as pessoas que estão inseridas nesse mundo, um pouco à parte, natureza, as grandes cidades, talvez tenhamos um pouco de dificuldade, mas realmente é só o sentir, é só estar de fato na Amazônia. É uma cultura regenerativa em que as pessoas voltam para suas realidades e a gente busca que elas transformem as suas vidas pessoais, profissionais e principalmente as relações. Total, Gui. Eu lembro, enquanto eu te escuto falar, de uma provocação que um amigo meu me fez uma vez, foi lá no ano de 2017, quando eu tive a oportunidade de, pela primeira vez, conhecer a Floresta Amazônica. E aí eu tava lá, tava conversando com alguns povos originários, tava conversando com o líder da comunidade, e aí ele tava explicando que muitas vezes ele se sentia triste, porque ele percebia que as novas gerações não valorizavam tanto a floresta, não tinham tanto amor, tanto apreço, porque estavam sendo influenciadas por uma cultura do norte global, dos Estados Unidos, da Europa, que não queriam mais comer o açaí, queriam a bolacha traquinas, queriam os produtos industrializados. E aí eu lembro que ele olhou assim para a galera que estava escutando, ele falou assim, sabe qual que é o pior? Sabe o que acaba com o meu coração? Que isso não acontece apenas com a galera aqui da comunidade, não acontece apenas com meu filho. Mas isso acontece com o povo brasileiro, quando as pessoas escolhem ir para uma Disney, viajar para a Europa, conhecer a Torre Eiffel, mas muitas vezes não conhecem o próprio território. Muitas vezes nunca foram para a Amazônia. Muitas vezes acham que pensar nas comunidades é algo retrógrado, atrasado, e estão sempre nessa busca incessante pelo branco, pelo europeu, pelo civilizado. E aí, depois de trazer todos esses contextos, Gui, pela sua experiência, o que você acredita que seja hoje a maior necessidade das comunidades amazônicas? A escuta. A escuta. Todas as pessoas têm vozes. Eu acredito nisso. As comunidades tradicionais da Amazônia, elas têm voz também. Mas a maior necessidade é a gente ter essa escuta empática. Disso, várias situações vão se desenrolar, várias demandas talvez surjam, várias conversas profundas talvez saiam disso, vários ensinamentos e aprendizados a gente leva dessas trocas, mas eu acho que a maior necessidade da Amazônia, ela é ser escutado. São 30 milhões de pessoas na Amazônia, cada um com a sua etnia, cada um com o seu contexto, cada um inserido em um contexto social. Sair dessa bolha aqui que a gente vive civilizatória e escutá-los, talvez seja um grande passo para uma mudança que nós queremos, sobretudo no contexto de crise climática aí que a gente vem falando. E eu acredito que se permitir escutar, silenciar os nossos pensamentos, os nossos pré-julgamentos, faz parte de um contexto espiritual, né? Faz parte desse autodesenvolvimento da nossa busca em transcender. E existe uma abertura na ONG para quem tem interesse em viver uma experiência espiritual. Conta pra gente como funciona esse momento. Isso é uma questão particular de cada um, né? Cada um que vai até a Amazônia busca algo de diferente em termos de experiência, mas o projeto ele é totalmente aberto também para essa questão espiritual, de espiritualidade. Estamos muito longe de ser proponentes, né, de alguma coisa vinculada a alguma religião específica, mas eu acho que a floresta se encarrega por si só. Lá a floresta presenteia aos participantes uma conexão espiritual muito grande.
né? Desde estar no rio, o contemplar, fazer parte, estar imerso dentro da floresta já é uma grande conexão espiritual com o divino. Sim. Nossa, eu acredito muito nisso. E hoje eu estava ouvindo um podcast que falava que muitas vezes a nossa alta em ansiedade, em depressão, essas doenças psicossomáticas que afetam principalmente as novas gerações, ela vem em decorrência de uma desconexão com o natural, uma desconexão com a floresta. Aqui em São Paulo, a gente costuma brincar, floresta de pedra. Gente, tóxico, tóxico! Pensar em floresta de pedra. Pensar que, para eu, que sou da Brasilândia, uma quebrada, para eu ter acesso ao verde, eu preciso me deslocar cerca de 1 hora para chegar até, sei lá, o Parque do Ibirapuera, ou até o Horto Florestal de ônibus. Isso é inconcebível. A gente precisa que os próximos governantes pensem em políticas públicas que vão restaurar, regenerar o meio ambiente, que vão cuidar tanto da gente, enquanto pessoas, quanto do nosso meio. Porque, como o Gui falou, tá tudo conectado. Olha, galera, a gente volta já já com o último bloco do Tem Clima Pra Isso. Te vejo em breve. Estamos de volta com o Tem Clima Pra Isso, o programa que discute caminhos para entender e solucionar a crise climática e sua relação com as grandes cidades, o campo e a natureza. O Tem Clima Pra Isso está na internet. Você pode assistir no canal da Alma Preta e no canal da TVT no YouTube. Gui, como você acredita que pessoas que estão geograficamente longe desses territórios podem ajudar a se conectar com a causa? Olha, Mandinha, sentir a Amazônia é só realmente estando lá, realmente. Mas é óbvio que a gente tenta, né, introduzir alguns trabalhos aqui, desde doações recorrentes para que a gente mantenha o projeto, né, sustentavelmente ativo ainda, para que nós consigamos praticar essas vivências e realizar essas viagens imersivas, né, e proporcionar para a comunidade algumas demandas, principalmente de área de saúde médica, enfim. Mas nós realizamos também alguns trabalhos aqui em São Paulo, né, nos grandes centros, que acabamos batizando aí carinhosamente de Resgate Ancestral, que é um evento muito legal, que nós procuramos trazer aqui um pouco da cultura amazônica para São Paulo, com famílias de lá que vêm para cá e proporcionam essa experiência toda ancestral, de culinária, enfim, é um dia repleto de Amazônia e de conexão com as pessoas de lá. Então, a gente consegue também trazer um pouquinho da Amazônia para cá, mas o ideal é sempre ir lá e sentir. Boa. E só de escutar eu lembro, quando eu estava no Pará, gente, eu provei uma culinária, uns peixes que eu falava, quero viver aqui para sempre, é maravilhoso, é muito rico. E eu fico chocada como tem pessoas que muitas vezes não têm acesso a esses lugares ou preferem ir para fora do país antes de conhecer a nossa floresta. Mas eu tenho certeza que agora você está aqui, ó, sentindo um chamado no seu coração para fazer diferente. E às vezes, Gui, quando a gente quer fazer diferente, a gente precisa de algumas referências. Saber onde pesquisar, saber o que ler, saber quem escutar. Então indica pra gente algumas referências para que a galera possa se inteirar mais nesse assunto que a gente discutiu hoje. São tantas referências. Ailton Krenak, um grande escritor indígena de povos tradicionais, filósofo maravilhoso, tem obras maravilhosas como A Vida Não É Útil, que eu acho maravilhosa essa obra dele. A Queda do Céu, do Davi Kopenawa, também um indígena maravilhoso que traz filosofia pura. Nós temos também um livro que eu gosto muito, que é o Design de Culturas Regenerativas, do Daniel Christian Wall. Alguns filmes também muito bons, muito bonitos. Eu gosto de um filme lindo que tem na Amazon Prime, chamado Humanos. Vale a pena muito assistir esse filme. E tem um filme especial também, já mais antigo, mas que ele chama A Balada de Narayama, que é um filme oriental que tem uma profundidade muito grande. Além dessas referências, eu tenho algumas referências da própria Amazônia, né? De pessoas, de símbolos, de pessoas que lutam e que estão lá,
que eu tive a oportunidade, o prazer de conhecer, como, no primeiro momento, um indígena, Silvio Tucano, que viveu a vida inteira no afluente do Rio Negro, no Rio Jaú, uma pessoa de uma espiritualidade maravilhosa, que muito me ensinou. Uma pessoa que hoje trabalha no ICMBio e que trabalhou durante muitos anos, né, nesse órgão do governo, que enfrenta dificuldades hoje que são enormes para trabalhar dentro do órgão, mas que continua firme ali, atuante. Jaqueline Nóbrega, que deixo também uma referência de como é a luta dela por tudo isso que ela faz pela Amazônia, de serviço de proteção e de afeto com as comunidades, uma representante do ICMBio. E, por fim, uma pessoa especialíssima aqui uma grande líder feminista, comunitária, maravilhosa, premiada, uma inspiração, que é a Dona Odila, Maria Odila Godinho. Um grande beijo para a Dona Maria Odila Godinho, que, se puder me ver agora, me deixou aí uma frase muito especial, inspiracional, que é: dai pão a quem tem fome e sede de justiça a quem tem pão. Uau! Então, são inspirações aí. Quem puder conhecer Dona Maria Odila e todas essas referências citadas aí, é uma forma de se conectar mais com a Amazônia. Forte. Eu fico impactada e até mesmo sem palavras, né? Porque muitas vezes a gente está inseridos em determinadas bolhas e imersos na nossa própria cultura, que a gente deixa de acessar outras realidades e entender que tem muita gente incrível fazendo um trabalho espetacular. E eu tive a oportunidade de ler Krenak, e nesse livro, A Vida Não é Útil, tem uma passagem que me deixou muito impactada, que ele fala: antigamente a gente ia para o rio e nadava, antigamente a gente fazia roda, conversava, mas chegou o branco e o branco só quer trabalhar. O branco só quer acumular recursos, o branco só quer acumular riquezas. E a vida não é útil. Para que é tantas riquezas? Para que é tanto trabalho? Cadê a contemplação? Gente, quando eu li aquela frase, eu falei: agora, porque eu me vi nesse contexto, eu me vi trabalhando loucamente, eu me vi sempre querendo produzir e estudar. Para quê? Se eu não posso desfrutar? Para quê? Se eu não posso respirar e entender que a vida, às vezes, ela não é útil. Ela não precisa ser útil a todo momento. A vida, ela foi criada para ser desfrutada, para ser aproveitada, para ser experimentada. E eu não quero passar pela minha vida sem experimentar. Eu não quero passar pela vida sem, suspirar. E trazendo esse contexto, Gui, qual que é o presente que você deixa para o presente? O presente a vida é fruição, né? Deixar ir e vir. Aprendi muito com a Amazônia. Deixar ir e vir. Tudo nasce, cresce, fortalece e morre a todo momento, a toda hora. E nós estamos inseridos nesse contexto. É um presente ter despertado isso dentro de mim e estar aqui compartilhando com vocês um pouquinho disso é um pouco do meu presente aí para vocês. Presentão. E foi muito bom, muito potente, muito especial trocar essa ideia com você. Eu espero que a nossa conversa possa contribuir para que a gente possa seguir resistindo nesse momento de crise. E também agradeço a você que nos acompanha aqui na TVT e no YouTube. O conteúdo desse programa estará disponível no YouTube da Alma Preta e da TVT. Compartilhe com sua família, seus amigos, aquele crush climático e contribua para que o debate sobre a crise climática global. Esse foi o Tem Clima Pra Isso e tchau, tchau, minhas lindezas. Te vejo na próxima semana. Obrigado.